Atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha. E hoje são as atualizações mais esperadas por você que acha que eu odeio o Kim Soo-hyun desde que ele tem 10 anos de idade. Para você que acha que eu quero queimar esse homem em praça pública. Para você que acha que eu sou a tia incógnita da Kim Sae-ron. Hoje você vai ficar feliz, porque hoje a gente tem atualizações para todos os lados. Para todos os lados são meio questionáveis essa semana. Olha que loucura. Vamos começar então com o que aconteceu? Porque, menina, nos últimos 2 dias aconteceu coisa, viu? E aí, lembrando também vocês que as atualizações aqui do canal são de segunda, quarta e sexta. Então, o que acontecer entre terças e quintas, sábados e domingos, aí vocês aguardam a próxima atualização. Pelo amor de Deus, colaborem comigo. Vamos começar. O que aconteceu no caso Kim Soo-hyun, Kim Sae-ron e 927 outras pessoas essa semana? Primeiro, apareceu um suposto ex porque a gente ainda não tem prova de que esse ex é ex, né? E eu tenho opiniões sobre esse ex, como eu tenho opiniões sobre tudo. Mas tá bom, que eu sou a chata que opina e o povo acha que eu não posso opinar. Opiniões sobre esse ex, mas enfim. Apareceu esse suposto ex e esse suposto ex deu entrevista para o Defect. É Defect que tá escrito ali embaixo do QR Code que você pode usar para apoiar no meu trabalho. E aí, o que ele disse? Ele disse assim que ele sabia sobre os supostos abusos que a Kim Sae-ron... Eu falei lá atrás que eu não queria falar sobre esse assunto porque eu acho um absurdo a gente estar falando sobre a violência que uma mulher pode ou não pode ter sofrido. Mas já virou zorra, né? Então eu vou ter que mencionar. Ele disse assim que ele sabe de tudo que acontecia com a Kim Sae-ron no casamento dela. E ele sabe, até o momento era suposto casamento, mas depois se provou. E ele sabe que ela sofria abusos e que inclusive ele já tinha trocado várias mensagens com ela sobre o que estava acontecendo com ela, sobre o tal do marido dela ser muito abusivo, ser controlador, não deixar ela entrar em contato com ninguém, enfim, brigar com ela de tudo quanto é jeito, ser agressivo com ela, inclusive fisicamente. E ela falando que ela não tinha ninguém ao lado dela, que ela se sentia sozinha, que ela não tinha com quem desabafar, que ela não sabia sair dessa situação. O clássico caso, né, gente, de uma mulher que sofre agressão dentro de um relacionamento e se vê presa dentro desse relacionamento. Uma história bem conhecida na nossa sociedade misógina, né? Uma história bem conhecida. E aí fala também, ele diz também, que a família dela também era muito omissa. Ele diz nessa entrevista e que a família dela nunca a ajudou. Segundo ele, o Kim Soo-hyun não tem nada a ver com a morte dela, e aí eu adoraria botar minha cara aqui enorme na tela pra lembrar que ninguém tá falando que o cara tem a ver com a morte dela. Eu não sei, quer dizer, eu sei, né? É meio óbvio porque que as pessoas distorcem os assuntos, mas assim, isso é uma grande distorção desde o começo. Ninguém tá culpando o cara da morte da menina, mas ok, vamos fingir que estão. Vamos fingir que estão. E aí o cara começou a dizer que o Kim Soo-hyun não tá envolvido na morte da menina, não sei o quê. Que em novembro, essa parte de novembro é importante, tá? Que é uma interrogação que eu ponho em vários pontos aqui da história, essa parte de novembro. Que em novembro, inclusive, por conta de uma dessas agressões, ela teria passado por uma cirurgia e ninguém da família teria ido vê-la, e que as pessoas da família não queriam pagar as contas do hospital, e que quem teve que pagar as contas do hospital foi um funcionário da agência, sendo que essa história do funcionário, o próprio funcionário já negou que ele tenha pagado contas de hospital. E lá atrás eu também disse, né? Ele pagou a conta do hospital? Então traz o recibinho do hospital. Tem algumas coisas que é bem fácil de provar.
a pessoa não prova por dois motivos. Ou ela não tem como provar, ou ela quer fazer mais sensacionalismo no caso, que é o que a gente vai ver mais pra frente aqui com uma outra prova que finalmente apareceu. E aí não apareceu antes porque, na minha opinião, sensacionalismo. Vamos continuar. Então ele diz isso, que o Kim Soo-hyun não tá envolvido com nada, que ele sabe que a culpa da morte da menina é do ex-marido, que ela estava sendo abusada e que a família mente sobre o Kim Soo-hyun, principalmente que a família mente sobre ele ter se envolvido com ela quando ela ainda era menor de idade. Tá. Eu acho muito problemático a gente ficar ouvindo história de suposto ex-namorado que ninguém comprova quem é. Por quê? Não é só porque o cara não mostrou o rosto, porque até aí a tia não mostrou o rosto. Mas a tia tem a confirmação da própria família, de que aquela pessoa está falando em nome da família. O tal do marido barra ex-marido, ele também não mostrou o rosto, mas a gente tem a confirmação aí que apareceu da tal da certidão. Essa pessoa, a gente não tem confirmação nenhuma até hoje. E aí, eu gostaria de pensar assim, ou melhor, eu gostaria de propor esse pensamento para vocês. Se vem uma confirmação de que esse cara é o ex-namorado, eu acho que tá tudo certo e ele não precisa mostrar o rosto dele, porque existem motivos plausíveis para uma pessoa não querer mostrar o rosto dela nesse tipo de caso. Agora, até que se confirme que esse ex-namorado realmente era um ex-namorado, eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque senão fica que nem um caso que aconteceu aí um tempo atrás, que quando a pessoa fez uma denúncia, ela não mostrou o rosto, foram atrás da pessoa, fizeram um inferno e descobriram quem a pessoa é. Só que quando veio uma defesa, um print dado pela defesa, dado pelo amigo, e ninguém sabia quem era esse amigo, ficou por isso mesmo e ninguém sabe quem é o amigo até hoje. E nada aconteceu porque quarta-feira feijoada. Então é isso que eu proponho para vocês, pelo menos nesse caso. Vamos esperar ver quem é esse ex-namorado? Ou se não vai sair quem é o ex-namorado, pelo menos alguém que mostre o rosto e que confirme a existência do ex-namorado, porque senão fica muito fácil, gente. Porque senão eu também fico incógnita e começo a falar um monte de groselha por aí. E aí eu também já aproveito, tá? Para fazer um outro pedido para vocês. Aqui no Brasil, tem vários canais que estão cuidando desse caso. Tem canais que estão cuidando, tendendo mais para um lado, tem canais que estão cuidando, tendendo mais para outro, e eu acho que tá tudo certo. Do mesmo jeito que eu dou opinião, acho que todo mundo tem o direito de dar opinião e ninguém tem que concordar com a opinião de ninguém. Eu mesma falo que eu não acredito na existência de imparcialidade. Imparcialidade é uma grande falácia. Então, se eu não acredito na existência da imparcialidade, é porque eu acredito que todo mundo tem direito a dar opinião, certo? Certo. Mas eu vou pedir para vocês uma coisa. Você que concorda ou discorda de mim, tanto faz. Foca em canal de gente que mostra o rosto, que mostra a cara, que você sabe o nome, que você sabe quem é. Porque existem canais de pessoas que mostram o rosto, que mostram a cara, que tem nome, que batem no peito e seguram o que estão falando e que estão tendendo para um outro lado que não é meu e tudo certo. Cuidado com gente que não mostra a cara, com gente que não deixa nem a voz aparecer e faz um sensacionalismo lascado. Só aquela pessoa tem aquele tipo de informação. Só aquela pessoa é a conhecedora da verdade. Cuidado com isso. Porque essas pessoas, elas estão aí só para ganhar clicada, só para ganhar curtida, só para ganhar visualização, dinheiro em cima de vocês. Então vão atrás de pessoas que mostrem o rosto, que vocês sabem o nome, vocês sabem quem é a pessoa, vocês conseguem entender qual é a opinião da pessoa e entender o que é notícia. Beleza? É só um pedidinho que eu dou aí, uma dica também que eu dou, porque eu tô vendo muita gente se basear em canais em canais bons, mas eu também tô vendo muita gente se basear em porcaria, em gente que nem sabe quem é. Passando do ex-namorado, a gente vai pro marido.
E foi o que eu falei pra vocês semana passada. Se tem um marido, tem que ter o quê? Uma certidão de casamento. Não é muito difícil, é só passar no cartório. E essa certidão apareceu. Interessante que apareceu do lado do garoceiro, mas apareceu. O importante é aparecer. É uma certidão que foi emitida lá em Nova Jersey. Eu dei uma olhada aqui na certidão e olha só que loucura, gente. Inclusive, vai ter uma coisa aqui nessa certidão que eu vou dizer que não bate o tal do marido e contra o Lee Jin-ho. Eu não tô acreditando que eu tô falando isso, mas eu vou ter que falar, né, gente? Porque fato é fato. Mas vamos aos poucos. O garoceiro liberou essa certidão de casamento, que seria a certidão de casamento dela, que foi emitida lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. É dito que esse namorado é estadunidense, mas não é um namorado coreano que mora lá. Muda o que na história? Nada, né? É um cara que ela conheceu lá nos Estados Unidos. E eu confesso que as informações do marido, elas são todas muito frágeis, pelo menos na minha opinião, tá? Elas são todas muito frágeis. Primeiro, ele nega a parte de agressão e a parte da gravidez dela. Óbvio que ele ia negar, né? Porque ninguém vai chegar a público e falar, não, eu fiz agressão contra ela mesmo. Isso daí é óbvio que ele ia negar. Ele diz também que eles se conheceram em novembro. Lembra que eu falei lá atrás de que ela sofreu uma cirurgia em novembro, segundo o ex-namorado, e que a família não foi no hospital nem para pagar a conta, nem para visitar, nem para nada. Ótimo. O ex-marido, e aí vocês vão entender por que ex-marido, o ex-marido diz que eles se conheceram em novembro. E não apenas que eles se conheceram em novembro, mas que o relacionamento deles ficou sério no fim de novembro. Mas eles teriam se casado no começo de janeiro. Não deu nem um mês e meio pro povo se casar, gente? O que tá acontecendo? Eu sei que tem gente que faz isso, conhece, 2 dias depois já tá morando junto, mas assim, não é uma boa, né? Não é uma boa. Não é uma história também fácil da gente acreditar. Pode ser verdade? Pode, mas meu Deus do céu, né, gente? Fica complicado a gente acreditar na loucura dessa. Mas tá. Diz que eles se conheceram em novembro, que eles ficaram sério no fim de novembro, e aí eles se casaram depois de 4 encontros. Mais uma vez, uma loucura na minha cabeça, mas tem gente que faz, ok. E aí, no começo de janeiro, eles teriam se casado. E aí ele diz assim, que a informação do Lee Jin-ho de que o casamento teria acontecido no dia 8 é uma informação falsa, porque o casamento, na verdade, aconteceu no dia 12. E aí ele tá tentando provar com isso que aquele áudio do Lee Jin-ho, que é um áudio que eu também acho que é mentiroso, mas ele tá tentando provar com isso que o áudio do Lee Jin-ho é falso. Ele não consegue provar com isso, ok? O áudio pode até ser falso e eu realmente acredito que é falso, mas isso aqui não é uma prova. Por quê? Porque se vocês repararem, a certidão aqui de casamento, ela tem várias datas. Ela tem a data ali em cima, que seria dia 12/1, que é quando o registro terminou. Mas pelo que eu entendi aqui, tem outras 2 datas, que é a data de aplicação, ou seja, a data que eles foram no cartório falar, queremos casar, que foi dia 7/1. E a data que saiu a licença para eles casarem, dia 10/1. Além do que, as fotos que ela tirou são do dia 6/1. E no dia 8/1 foi a reportagem da Han-kyung, onde ela falou que ela não tinha casado, que não tinha essa história de casamento, não. Como são vários dias, não tem como falar que aquele áudio realmente é falso usando isso aqui de prova. Precisa de outro tipo de prova, entendeu? Então não importa muito o que eu acho, não importa muito se o casamento foi no dia 12 ou não. Importa que o casamento, entre o dia 6, que é o dia das fotos, e o dia 12, existem várias datas aqui onde ela poderia ter tido essa conversa com alguém. Então, para provar isso, vai precisar de alguma outra coisa. Essa especificamente não dá para provar nada. Ele diz assim também que pouco tempo depois eles cancelaram o casamento, que o casamento nem foi
nem é ex-marido, que seria a anulação do casamento, porque eles perceberam que eles tinham várias diferenças pessoais, que por conta da distância, porque ela não ia morar nos Estados Unidos, ela trabalhava ainda na Coreia, ela tentava se manter na Coreia, então tinha distância, eles se casaram por impulso, sei lá, eu acho esse tipo de conversa meio absurda. Eu acho que a conversa inteira do marido é meio esquisita. Então, assim, talvez ela tenha sofrido alguma coisa na mão desse homem, gente. Talvez. Isso muda algo na história? Pra mim, absolutamente nada. Até mesmo porque eu tô falando desde o começo pra vocês. Isso daqui é um caso financeiro. Por mais que estejam desde o começo tentando reverter isso daqui para um caso, de amor trágico, um amor que ela não superou e não sei o quê. Porque é mais fácil, né, gente? Porque cola melhor colocar a vida da mulher sempre atrelada a um macho, né? Então, se ela não tá atrelada ao macho Kim Soo-hyun, ela tá atrelada ao macho ex-namorado, ela tá atrelada ao macho ex-marido, é sempre mais fácil do que falar que uma mulher tem vida própria e tá, né, sofrendo por problemas financeiros, que é o que a vizinhança fala desde lá no começo, é o tipo de ódio que ela recebia há 3 anos, que a impedia de trabalhar, a questão da dívida, que é uma questão financeira, mas não, mulher vai ter vida própria? Não, mulher tem que estar sempre atrelada a homem, porque senão ela não sobrevive, né, gente? Isso aí é uma coisa que a gente sabe que realmente é assim. Enfim. Ele também fala, por falar em vizinho, né? Que eu tô falando aqui, os vizinhos da Kim Sae-ron, que podem atestar o negócio do financeiro. O próprio marido fala que os vizinhos dele podem atestar que ele nunca agrediu a Kim Sae-ron, porque as paredes nos Estados Unidos são feitas de drywall, as paredes são muito finas e daria para ouvir. Não acho que isso é uma prova de nada, e que vai processar. É outro que gosta da justiça. Eu também gosto da justiça. Eu gosto quando esses casos assim vão pro processinho, porque senão fica só na conversa, fica que nem o outro caso que eu falei pra vocês, que aparece um qualquer aí, diz que é amigo, diz que tem prova e fica tudo por isso mesmo. O caso sério tem que ir pro pau, tem que ir pra justiça. Quem tem que bater o martelo no final é o juiz e contar pra gente o que aconteceu. E a última coisa que ele fala é que ele não fala em momento algum, esse marido, de que o Kim Soo-hyun seria responsável pela morte dela. Que qualquer um de bom senso não fala isso também. Mas ele fala que a única coisa que ele sabe sobre o passado, sobre outros namorados da Kim Sae-ron, é que ela namorou com alguém por 6 anos. Então ele meio que coloca que, sim, ela namorou com o Kim Soo-hyun por 6 anos. Além disso, ele não sabe de nada. Mas ele sabe essa parte, que ela já tinha conversado com ele, que ela tinha tido uma pessoa na vida dela durante 6 anos. Ainda sobre o marido, né, que virou ex-marido, essa daqui é uma carta que ele liberou, que foi uma carta que ela escreveu quando o relacionamento deles terminou. E aí eu fiz a tradução ali no Google Tradutor, ficou muito boa, então vamos ler. Foi breve, mas intenso. Nossa conexão terminou assim. Naquele curto período sentimos tanto, vivemos juntos e tentamos nos adaptar a tudo. Vamos tentar chegar a um acordo com isso e seguir em frente. Talvez tudo tenha se tornado demais para nós dois. Mesmo que essas emoções fossem avassaladoras, nós realmente nos amávamos. Se tivéssemos levado mais tempo para nos conhecermos, se tivéssemos permitido que nosso amor se aprofundasse antes de nos casarmos, as coisas ainda teriam terminado tão facilmente? Talvez não, certo? Tudo foi muito apressado. Talvez tenha sido tudo por causa da minha própria ganância. Esse amor nunca foi feito para durar para sempre? Minha mente estava cheia de pensamentos como esse. Eu costumava pensar que nada dura para sempre. O presente nunca toca verdadeiramente a eternidade, mas uma vez que algo acaba, torna-se eterno. Quando alguém morre, desaparece para sempre. Quando um relacionamento acaba, acaba para sempre. Eu costumava acreditar que esse mundo não é construído sobre o que existe, mas sobre o que morreu e se foi para sempre. E quando pensei sobre isso, eu queria desaparecer também. Eu já quis ser a pessoa eterna na sua vida. No começo veio de um desejo de vingança, então virou um desejo de construir algo maior com você. Mas no final fui eu quem te machucou.
Não estou tentando te culpar, porque no final foi tudo culpa minha. Mas eu realmente profundamente te amei. Eu não queria te perder. Eu ansiava por ser amada. Não importa o quanto eu lutasse, eu não poderia ter isso. Eu não sabia o que fazer com esse amor. Como você fez alguém se importar com você? Talvez eu tivesse esses pensamentos tolos, porque meu coração ainda era muito imaturo. E eu me senti solitária, porque você não estava lá ao meu lado. Mesmo quando conheci sua família, mesmo quando eu estava exausta, eu forcei um sorriso e disse: estou bem, e você? Mesmo quando eu estava terrivelmente triste, você estava lá. Então, eu acho que me tornei grata àqueles que estavam ao meu lado naqueles momentos. E isso é o que arruinou o nosso relacionamento. É tudo culpa minha, me desculpe. Eu sei que nenhuma palavra pode fazer você me perdoar, mas sinceramente, nem por um único momento eu parei de te amar. Eu te amei em cada segundo e agora parece que meu coração está sendo despedaçado. Cada dia parece muito longo, muito incerto. Eu me odeio por não conseguir te esquecer. Não importa o quanto eu tente, eu simplesmente não consigo. Mesmo que essas palavras não signifiquem mais nada, eu ainda quero dizê-las. Você é alguém que merece ser amado. Dá pra perceber, né, gente, que a menina já não tava bem. Não vou falar aqui que ela não tava bem porque ela sofria agressões desse homem, porque apesar do pronunciamento dele, pra mim, ser bem estranho, eu não vou dizer que o cara fazia com ela coisas que a gente não tem prova nenhuma de que o cara fazia, porque, como eu disse, não dá pra gente fazer acusações graves e levianas sobre alguém sem nenhum tipo de indício. Zero indício de algo. Eu acho o depoimento dele estranho, mas dá pra gente ver também que a menina não tava bem, que a menina talvez, né, nas palavras dela, ela disse que ela entrou nesse relacionamento primeiro por vingança e depois ela começou a gostar dele. Então talvez ela tenha entrado nesse relacionamento para ver se ela forçava uma nova vida, para ver se ela forçava algo diferente para a vida dela, mas acabou não dando certo e eles acabaram anulando esse casamento deles. Da parte do Garosseiro, as atualizações são, primeiro, que ele tem uma segunda carta escrita por ela em resposta à segunda cobrança que ela recebeu. Lembra que lá atrás ela recebeu uma carta de cobrança, aí ela mandou uma mensagem pro Kim Soo-hyun pelo telefone do primo, que é a tal mensagem que o povo fala: ai, ninguém é obrigado a responder ex. É óbvio que ninguém é obrigado, não tá na Constituição, não é isso que a gente tá falando, mas enfim. Aí teve uma segunda cobrança, que a agência tinha dito que não tinha mandado segunda cobrança nenhuma. Teve uma segunda cobrança, sim. E agora o Garosseiro diz que ele tem uma segunda carta escrita à mão por ela, que viria como resposta a essa segunda cobrança. E que a amiga é mais uma pessoa que não mostra o rosto. Então é aquele negócio. A gente vai tirar o crédito da pessoa que não mostra o rosto? Não, não vamos. Mas a gente vai esperar alguma confirmação de que essa pessoa é quem ela realmente diz ser. Ou seja, a gente tem que ter uma confirmação de que a amiga é amiga. Mas a gente não vai duvidar do que a amiga fala só porque ela não mostra o rosto, né? Já que o ex-namorado não mostra o rosto e tá todo mundo acreditando. Tudo bem. Chegou esta amiga, e essa amiga diz assim que essa carta ela escreveu à mão e que ela queria entregar pessoalmente para o Kim Soo-hyun, porque ela não confiava em absolutamente mais ninguém que trabalhava na Gold Medalist, e por isso que ela não queria entrar em contato diretamente com a empresa. Ela queria conversar com Kim Soo-hyun em particular, ela e ele, para eles resolverem as coisas sigilosamente, em particular, sem fazer exposição nenhuma. E isso, gente, você pode estar do lado de seja lá quem for, mas isso você não pode tirar da garota. Ela nunca denunciou ninguém. Tudo isso começou depois do falecimento dessa menina. Ela nunca denunciou ninguém. Então, sei lá, se você quer ofender o caramba que seja, você é maluco, mas assim, ofenda. Agora, ofender a menina é muita baixaria e é muita desonestidade, porque, repito, essa menina nunca expôs ninguém. Então a amiga diz isso, que elas, inclusive, tentaram ir no prédio dele, onde ele morava, mas, né, claro que não conseguiram entrar, porque deve ser um condomínio com muita segurança, né? Então elas não conseguiram ir lá na porta da casa do cara para poder
falar com ele, mas era isso que ela queria. E não liberou ainda a carta por inteiro, mas liberou uma parte da carta, né? Uma frase. O Garosseiro liberou apenas uma frase da carta. E essa frase diria: opa, por favor, me ajude. Nós estamos juntos, nós ficamos juntos por 6 anos. Então, se a carta realmente existe, se a carta realmente foi escrita por ela, é mais uma prova, pra mim isso aqui é prova, de que eles realmente ficaram juntos por 6 anos. Porque assim, por que que a menina, em vida, inventaria uma história de que eles ficaram juntos pra colocar numa carta pra mandar pro cara, sendo que o cara tava com ela 2 anos e ela do nada ia falar que eram 6 anos? Não faz sentido nenhum. Então, se essa carta for provada que era realmente dela, e dá pra provar por análise de caligrafia, enfim. Se for provada, pra mim isso aqui é uma prova de que eles realmente estavam juntos por 6 anos. Nós ficamos juntos por 6 anos. Certamente ainda há memórias amorosas entre nós. Por favor, não seja assim. Espero que seja você quem esteja lendo esta carta e não Irobe. Irobe é a mesma pessoa que Isaran, que é quem? O primo do Kim Soo-hyun, que junto com o Kim Soo-hyun é dono da Gold Medalist. Ou seja, ela não queria, o que a amiga falou, bate com o que estaria nessa carta. A Kim Seron não queria falar com ninguém da Gold Medalist, principalmente com o primo do Kim Soo-hyun. Ela queria tratar as coisas com o Kim Soo-hyun. Aí fica a pergunta, por que que ela não ia querer falar com o primo? Será que é só porque ela queria um contato com o ex-namorado? Ou será que tem alguma coisa esquisita com esse primo? Ou será que é porque esse primo tratava as coisas de uma forma extremamente fria e não ia negociar a dívida? Ah, Manuela, mas você está aí divagando. Tô divagando, mas eu tô divagando em cima do que a gente já viu de reclamação, né? Que a Gold Medalist não queria negociar a dívida com a garota. É aquele negócio, será que a Gold Medalist não queria por ordem do Isaran? Será que não era nem ordem do Kim Soo-hyun, era a ordem desse tal desse Isaran? É uma possibilidade. Que é esse cara aqui, né? Esse aqui que é o Isaran, que é o primo do Kim Soo-hyun e é dono da Gold Medalist junto com ele. Outra coisa que o Garosseiro disse que tem é mais uma carta escrita pela Kim Seron para o Moonbin. Moonbin, que era cantor no Astro, que também faleceu. Moonbin, que era muito amigo dela e que ela teria escrito uma carta para o Moonbin contando coisas, né, pessoais dela e que ela mencionaria o Kim Soo-hyun e o relacionamento deles nessa carta para o Moonbin. Garosseiro também disse isso, que tem essa segunda carta para o amigo dela. Atualizações finais da parte da família. A família até agora tá quieta. Por quê? Porque a última informação que a gente viu vindo da família era que a família ia entrar com um pedido de perícia do celular da menina e que a família ia fazer em breve uma coletiva de imprensa para falar do Kim Soo-hyun e da Gold Medalist, porque a gente tem que lembrar, essa coletiva de imprensa que tá aqui, que aconteceu no dia 17, era uma coletiva para falar exclusivamente do Lee Jin-ho. Então, todas as vezes que eles mencionaram o Kim Soo-hyun e a Gold Medalist nessa coletiva, foi para falar que a empresa demorou para confirmar o relacionamento dos dois, independente se é um relacionamento de 2 ou de 6 anos. A empresa demorou para confirmar o relacionamento dos dois e por isso eles não estavam conseguindo entrar com um processo contra o Lee Jin-ho, mas que eles já tinham conseguido e o processinho começou no dia 17. Mas eles falaram no fim desta coletiva que eles iam fazer uma coletiva de imprensa exclusivamente sobre o Kim Soo-hyun, sobre a Gold Medalist e provavelmente já com as perícias feitas no celular da menina. Essa coletiva de imprensa está marcada para dia 27, mais conhecido como hoje de madrugada, gente, hoje de madrugada, porque agora lá já são o quê? 5 horas da manhã do dia 27, né? Agora vai dar 5 horas da tarde do dia 26 aqui, são 5 da manhã do dia 27 lá. A 1h30 da tarde lá, ou seja,
1h da manhã aqui, 1h30 da manhã aqui, é quando tá marcada esta coletiva de imprensa, para eles falarem sobre o Kim Soo-hyun e a Gold Medalist. Eu tô achando que eles já vão trazer alguma coisa da perícia, por quê? Porque o Garosseiro disse que ele já vai trazer nessa coletiva de imprensa provas do relacionamento de 6 anos. Então, devem ser os celulares periciados da menina. As atualizações aqui no canal eu trago sempre de segunda, quarta e sexta. Até mesmo porque a gente tem live aqui no canal de Senhora Oh, que a gente tá tendo no momento às terças-feiras, e de Buried Hearts às quintas-feiras. Mas, como essa atualização vai ser bem importante, dependendo do que a gente tiver amanhã de manhã, ou seja, dia 27 no Brasil de manhã, dependendo do que acontecer, eu marco uma atualização extraordinária. Se for pouquíssima coisa, aí a gente deixa para a próxima atualização no dia certo, que é sexta-feira. Por isso, fiquem de olho no meu Instagram, @manugerino, que sempre que vai ter atualização, eu aviso lá uns 40, uma meia hora, 40 minutos antes da live começar. E claro, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque também eu monto essa live uma meia hora antes da live começar, então dá tempo do YouTube te avisar alguma coisa. Essas lives de atualização eu sempre faço no período da tarde, começando entre 2h30 e 4 horas da tarde, então fiquem de olho. Mas se alguém perder a atualização, aí pode ficar tranquilo que vai ter vídeo algumas horas depois para vocês colocar em dia. Essa live mesmo, ela vira um vídeo, daqui a algumas horas ela tá liberada para todo mundo poder assistir. Dona Kelane tá perguntando se eu vou assistir a coletiva. Se eu descobrir onde assistir essa coletiva, se essa coletiva for ao vivo, se eu descobrir aonde assistir, vou assistir a coletiva. Se eu não descobrir, amanhã de manhã com certeza já vai ter notícia em tudo quanto é canto falando o que aconteceu na coletiva. Aí eu acordo cedo, leio todas as notícias, se for bastante coisa, eu já trago amanhã mesmo para vocês. Beleza, Creuza? Que bom! Essas foram então as atualizações, meu povo, do caso Kim Seron. Sinceramente, eu acho uma baixaria para onde levaram esse caso. Falei isso desde o começo. A gente tá no 8º vídeo, na 8ª live. Eu acho que não teve uma única live que eu não repeti a mesma coisa. Estavam tentando transformar esse caso em um caso de amor não bem resolvido. Ai, de amor sentimental, relacionamento que não deu certo. Começou a ser caso de violência contra a mulher, de abuso, de isso, de aquilo. E aqui, ó, o caso que importa mesmo, que é o caso financeiro, joga para Jesus, né? Não precisa falar disso, não. Não. Eu acho um absurdo para onde estão levando esse caso, inclusive da parte do Garosseiro, porque eu acho que mesmo ele tendo liberado essa certidão de casamento, e eu acho certo liberar a certidão de casamento, já que a certidão existe, não tem que ficar fingindo que coisas não existem. Inclusive, a primeira crítica que eu vou fazer contra a família, hein? Que até agora eu fiz várias críticas ao Garosseiro, que tem gente que não escuta, porque não quer escutar, enfim. Mas a primeira crítica que eu vou fazer contra a família, a parte da família não saber do casamento, pra mim não cola. Achei esquisito, acho que não é por aí. As pessoas não têm que ficar escondendo nada quando elas estão tentando provar alguma coisa, porque é muito fácil você pegar qualquer coisa que alguém escondeu e usar aquilo contra a pessoa. Então, assim, não cola pra mim que eles não sabiam do casamento. Cola pra mim que eles não sabiam do relacionamento da menina antes dela ser maior de idade. Pra mim, cola sim, gente. Essa menina trabalhava fora o dia inteiro, essa menina ficava na agência, esse relacionamento devia ser feito bem no sigilinho. Isso daí, pra mim, é tranquilo acreditar que eles não sabiam do namoro. Agora, não saber do casamento... Aí eu já acho um pouco demais. Eu acho que a família cagou na retranca nisso daí. Agora, tirando isso, a minha crítica vai toda pro Garosseiro, que às vezes é sensacionalista demais e perde a mão.
O negócio do N-Room, ele não falou mais nada. É bom ele trazer alguma prova disso aí mais pra frente, porque isso daí não é uma coisa que pode também cair no esquecimento. É uma acusação pesada demais. Esse Jin-Ho é um safado, pode falar o que for. Desse daí eu não vou abrir mão de chamar de safado. E é isso, né, gente? É uma pena que o caso tá indo pra esse lado, mas a gente vai continuar cobrindo o caso, seja lá pra que lado for. Que também tem isso, né? Eu não vou parar de cobrir o caso só porque meia dúzia acha que, ai, você odeia o Kim Soo-hyun, quero ver o que você vai falar agora. Eu não vou parar de cobrir o caso, porque aí é que eu vou dar o gostinho, né? Aí que as pessoas vão falar, ai, olha lá, parou de cobrir o caso porque agora ela viu que ela estava errada. Eu não tô errada em nada, porque eu também não tô certa em nada, eu tô aqui dando minha opinião, assim como todas as pessoas estão dando suas opiniões e tá tudo certo. E vamos cobrir esse caso até o final, até esse caso se resolver e a gente descobrir o que aconteceu, se é que a gente vai descobrir quando isso daí for pro pau, quando isso daí for pra justiça inteiro, né, de vez. E uma boa parte tá indo pra justiça, o que é muito bom, então eu espero que vá o caso inteiro pra justiça. Então tá bom, meu povo, vou mandar o boa tarde pra você que tá aqui no vídeo. E para você que tá aqui na live, pera aí que eu já tô voltando. Um beijo para você, até a próxima atualização. Tchau, tchau!